Vamos lá então, 9h03, vamos começar então a nossa 18ª live. Uma live pra caramba, hein? Pena que eu já deveria ter terminado, né, pelo tempo, mas algumas quintas-feiras aí eu não consegui. Final do ano é mais complexo em termos de metas, a gente tem que dar uma apertada no trabalho, mas enfim, estamos cá, né, para poder concluir aí mais essa etapa. Então hoje, 18ª live sobre prosperidade, nós vamos falar hoje sobre um tema bacana também, que é o imediatismo. Você se considera uma pessoa imediata, sim ou não? Minha voz ficou diferente? Continua a voz diferente, gente, aí? Só para eu saber. Ah, tá, ok. Obrigado. Então, você já escreve aí, você se considera uma pessoa imediatista, né? Faz as coisas do nada, etc. Bom, o imediatismo é exatamente a pessoa que quer tudo de imediato, a palavra já fala, né? Quer tudo para ontem, quer tudo para, sabe, pular etapas. A pessoa imediatista, ela quer um diploma rápido, né? Ela quer tirar um diploma, sei lá, em alguns dias, alguns meses. A pessoa imediatista, ela quer fazer tudo isso sem estudar, né? Ela quer ser rica, a pessoa imediatista, ela quer ser rica, por exemplo, ganhando na Mega Sena, então vive jogando para poder ver se fica rica daquele jeito, né? A pessoa imediatista quer se tornar um grande profissional sem ter experiência. Então muitos já vislumbram ser, por exemplo, um diretor sem ter a experiência. Então o imediatismo é exatamente isso. Você quer pular várias etapas da sua vida para você chegar em algum objetivo, né, sem ter que passar pelo caminho, né, sem ter que pagar o preço. O imediatismo, ele não cabe dentro do assunto de prosperidade, ele não cabe, porque não dá para ter tudo do nada, né? A não ser se você seja algum herdeiro, alguma coisa do tipo, aí sim você vai ter rápido, então você já nasceu em berço do ouro, então vai ser mais fácil. A depender do pai, não, o pai vai fazer, ou a mãe vai fazer você trabalhar, etc. Mas, não sei se muitos fazem isso, mas se você for um herdeiro, beleza. Mas o imediatista, ele quer chegar lá muito rápido, ele não vai chegar. Ele só vislumbra aquilo na cabeça dele, mas ele não toma ação nenhuma, ele não sai do canto, ele não consegue realmente fixar um pé no futuro, porque ele não caminha até lá, ele não caminha até esse futuro, né? Você quer tudo para ontem, você quer tudo fácil, mas não consegue. Não consegue, porque para tudo na vida existe um caminho, né? Eu conheço casais, por exemplo, antes de casar, aquele cara falou, eu vou casar com essa mulher, nem que seja a última coisa que eu faça, né? E trilhou um caminho muito grande até chegar lá. Eu, por exemplo, eu sou sócio-diretor de uma companhia, cara, não foi do dia para a noite, né? Tem 18 anos que eu trabalho na companhia. Então foi um caminho, obviamente, boa parte desse caminho, desde 2017, que eu já assumo cargos de diretoria, então já tem um bom tempo, mas foi um caminho, né, que eu trilhei. Não foi um caminho do nada, do dia para a noite, eu não aprendi essas coisas do dia para a noite, não, eu realmente trilhei. Eu aprendi com as pessoas, eu estudei, eu corri atrás, sabe? Eu procurei ser um bom líder, e por isso que eu falo no meu canal de produtividade e liderança. Então acabei aprendendo tanta coisa e praticando essas coisas, que aí eu consigo realmente desempenhar, na minha visão, um bom papel como líder. Obviamente eu tenho muito o que aprender, mas considero aí que eu já faço um bom trabalho nesse sentido. Mas existe um caminho daqui até lá. Por exemplo, um bom líder, ele tem que aprender a ser humilde, porque as pessoas, elas erram também. Eu errei muito enquanto líder. Agora, na medida que eu errava, eu também pedia perdão, eu também pedia desculpas e assumia
os meus próprios erros, para quê? Para poder ir para o próximo passo, para poder aprender com aqueles erros. E no meio do caminho, para que a pessoa não seja imediatista e realmente trilhe o caminho normal, né, o preço que tem que se pagar para você chegar a um determinado lugar, para você ser quem você quer ser, esse caminho precisa ser percorrido, né? Essa humildade, ela precisa acontecer. Você precisa estudar. E não tem problema errar nesse caminho. Não tem problema nenhum, né? A gente pode errar. Agora, qual que é a diferença daqueles que erram e ficam ali choramingando e desistem, né? A pessoa que é imediatista, ela é assim, ela errou, acabou. Ela não tenta mais. Mas aí, o segredo para que a gente possa continuar aí em frente é exatamente o errar rápido. Então a gente precisa errar rápido, a gente precisa corrigir rápido, sair daquela rotina de fracasso. Ok, pode fracassar, pode, e isso vai acontecer no caminho, mas errei, fracassei, identifiquei o que aconteceu de forma rápida, eu já vou para a solução rápido, eu já vou para a próxima etapa rápido, ou eu repito aquela etapa que eu preciso repetir de forma rápida. Não tem problema nenhum errar, não tem problema nenhum, né, você fracassar. Já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, né? Fracasse, porque significa que você está fazendo, você está executando. E o papel daqueles que querem chegar no sucesso é a execução. É o básico de tudo para quem tem sucesso, é a execução. Talvez muitos de vocês que me ouvem, né, no gravado, enfim, aqui no ao vivo, sabem até como chegar lá, sabem até como ter o sucesso, só não executam ainda. Né? E o imediatista, ele atrapalha tudo e atrapalha demais, né? Inclusive a nossa vida pessoal. Por exemplo, o imediatista, ele atrapalha os relacionamentos. Tem gente que dentro de um relacionamento conjugal ou de namoro, etc., quer ultrapassar várias etapas, né, nesse sentido. No trabalho, que é ultrapassar várias etapas sem passar por um caminho, né, que é ser imediatista. Nas nossas decisões em nossas vidas, quantas pessoas não podiam, por exemplo, comprar um determinado carro e elas foram lá e compraram, porque elas foram imediatistas. Porque elas sabiam que, cara, aquele carro ali, ele vai ter que ser o próximo, porque nesse momento eu estou apertado e tem que ser esse aqui mais simples. Mas o que o imediatista faz? Vai lá e compra. E aí se enche de dívidas, não consegue dormir direito, não consegue tocar a sua vida direito, exatamente porque foi imediatista. Então existe esse caminho que precisa ser trilhado. O caminho do imediatismo, assim, não cabe mais, né, para aquele que quer realmente ter sucesso em sua vida. Não cabe mais. Eu não sei se vocês sabiam, mas sabe aquela planta, o bambu, né? O bambu, ele tem um tronco assim, fica bem alto, etc. Existem vários tipos, existem vários tipos de bambus, né, dessas plantas. Alguns deles, eu não sei se você sabia, alguns tipos de bambus, eles chegam a crescer até 1 metro por dia. Imagina uma planta, a gente vê, sei lá, a gente plantou feijão quando era criança, né? E a gente via aquele negocinho assim, ó, lento, passando dias para poder brotar uma folhinha. Cara, tem tipo de bambu que em um dia ele cresce 1 metro. Olha só, cara, 1 metro é metade, eu tenho praticamente 2 metros, né? Eu sou muito alto. Então, assim, é metade do Sócrates que tá falando aqui para vocês. É muita coisa. Agora, tem outros tipos de bambus que eles passam 3 anos sem aparecer nada no solo, só crescendo para baixo. Ou alguns deles também até brotam algo, mas fica lá parado e ele só fica crescendo para baixo. Por quê? Porque quando ele dá o tamanho certo das raízes, ele brota assim, ó, de um jeito maluco, ele fica muito alto. E por que as raízes tão profundas? Exatamente para poder sustentar ele na altura que ele for. Não sei se você já percebeu, mas o bambu, ele pode balançar o que for, com o vento, com tudo.
mas ele não vai cair, ele não vai quebrar. Por quê? Porque ele tem uma raiz muito, muito profunda. Eu quero usar essa semelhança da história do bambu em relação ao imediatista, a pessoa que quer pular barreiras aí em sua vida, né? Você pode, se você se preparar, se você passar esses 3 anos, e os 3 anos, gente, é do bambu, mas você pode, por exemplo, ser milionário dentro de 1 ano, se você quiser. Você pode ser dentro de 6 meses, se você quiser. Eu resolvi a minha vida financeira, digamos assim, em 3 anos. Eu levei mais tempo, eu fui que nem um bambu, né? Por quê? Porque eu fui aprendendo muita coisa lá atrás, né? Há muito tempo. Eu poderia ter usado alguns artifícios que eu vou falar aqui ainda nessa live aqui para você acelerar algumas etapas. Você conseguir sim acelerar algumas etapas. Mas eu não consegui usar na época, né? Tive que fazer muita coisa sozinho. Então, você tem que ser que nem esse bambu que se prepara primeiro, né? Que coloca uma raiz profunda para você depois crescer 1 metro por dia, né? Entenda crescer 1 metro por dia com o objetivo que você quer na sua vida. Seja ser próspero, né? Seja sim ganhar dinheiro, seja atingir o seu primeiro milhão, seja atingir um cargo alto na empresa que você trabalha ou em outra empresa, seja ir trabalhar em outra empresa que você queira, né? Seja ter um carro que você gostaria, seja o que você quiser. Precisa pagar o preço. E o que é pagar o preço que eu estou falando aqui? Aí depende do seu objetivo. Vai ter alguns objetivos que você vai ter que estudar, sim. Vai ter que estudar bastante, né? Tem gente que quer ser, sei lá, trader, na bolsa de valores ou em criptomoedas. O que precisa fazer? Precisa estudar bastante o mercado, precisa ver volatilidade, precisa ver os índices, precisa ver indicadores, precisa estudar tudo isso para poder ser, por exemplo, um trader, né? Eu quero ser um diretor. Cara, preciso estudar sobre gestão, precisa olhar para dentro de si e ver se você é realmente uma pessoa humilde, né? Se você aceita erros, se você aceita pancadas, se você sabe que existem responsabilidades, né, em cima de um líder. Inclusive, ontem eu lancei um novo vídeo do canal Produtividade e Liderança, lá no YouTube, lá, né, que fala sobre a grande responsabilidade do líder. Mas essa responsabilidade, ela só se tem quando você paga o preço. Novamente, pagar o preço é estudar, é se preparar para isso, né? Se preparar para ser uma pessoa executora. Por que eu estou falando em ser uma pessoa executora? Porque tem muita gente que também só se prepara e passa a vida se preparando e não executa. Em algum momento a gente tem que ter uma ideia, um insight dizendo o seguinte: cara, ok, eu já me preparei alguma coisa, eu vou começando para poder testar isso. Eu falei em uma das lives aqui, essa é a 18ª, eu falei em uma das lives sobre o perfeccionismo, né, que é um negócio que não deixa a gente sair do canto. Tem gente que não faz enquanto não ficar perfeito aquilo que ela quer fazer, né? Até citei o meu exemplo aqui, antes da criação do canal, e eu queria já ter todo um arcabouço que eu tenho hoje aqui, né, um cenário bonito, etc., e eu não lançava. Até que meu irmão me chamou a atenção: cara, abre o olho, só vai em frente, né? E eu comecei e tá aqui o que eu tenho hoje, né? Ainda tenho muito a crescer nesse sentido, eu cresci em outros sentidos, né? Mas nesse pelo menos bastante, e ainda tem um caminho a trilhar aí, tá? Então o imediatismo ele precisa ser revisto na sua vida. Você não vai chegar a lugar nenhum querendo ser imediatista. Não vai cair do céu as coisas que você quer. Você não vai ganhar na Mega Sena. Você é muito sortudo, tem que ser muito sortudo, né, para isso. Mas assim, para todo o resto, você vai ter que lutar, cara. Você vai ter que passar assim você vai ter que pagar o preço, né? Eu tô pagando o preço agora da minha saúde, né, de poder fazer exercícios físicos, etc. Cara, eu tô pagando o preço de acordar cedo, de poder fazer aquilo ali, nem sempre é legal e tal, mas existe um preço a ser pago. Até porque não é só a minha saúde, né? Se a pessoa tem um corpo
bem preparado, bem exercitado, bem endorfinado, que a endorfina ela te ajuda demais, não é só no prazer, né? Se você tem um corpo preparado, por exemplo, a gente tá falando de prosperidade, cara, você vai prosperar muito mais rápido, porque um corpo preparado deixa a sua mente melhor preparada. Se você paga o preço de fazer exercício todo santo dia, de correr, de fazer o que for, natação, o que você gostar, bicicleta, se você paga o preço de todo dia fazer aquilo ali, você aprende a ser disciplinado. Quantas pessoas não são disciplinadas hoje? Será que você está me ouvindo agora? Será que você é disciplinado? Né? Então, o imediatista com certeza não é disciplinado. E aí, você treina a sua disciplina não sendo imediatista. Porque não vai acontecer, não vai cair do céu. Você vai precisar correr, né, para poder alcançar o seu objetivo. Você vai precisar correr, não é só maratona, não é exercício físico, é a corrida da vida. É a corrida da vida. E você alcançar aquilo, né, que você almeja, né? Tem gente que quer acelerar processos, né? Tem gente que quer acelerar processos, pulando várias etapas. E não dá. A gente não vai conseguir dessa forma. Não vai conseguir. Eu falei aqui de vários exemplos, né? Exercícios, se tornar um grande líder, ter um cargo alto dentro da empresa. Para tudo isso tem processo. E para a prosperidade também tem processo. Eu estou começando alguns desses processos aqui com vocês, falando sobre algumas crenças limitantes, né? Hoje a gente está falando sobre imediatismo, eu já falei sobre vários temas, né? Eu falei sobre perfeccionismo, eu falei sobre medo, eu falei sobre culpa, uma série de outras coisas que a gente precisa ter esse conhecimento, porque são coisas que nos atrapalham, são coisas que nós aprendemos de uma forma completamente errada e que a gente precisa tirar, arrancar isso dentro de nossas vidas, arrancar isso do nosso subconsciente, arrancar isso da nossa forma de pensar, para poder agir diferente, para poder executar diferente. Mas para tudo isso tem um processo. Isso aqui faz parte do processo. Essa conversa que nós estamos tendo aqui faz parte do processo. De você poder se orientar na vida, de você poder realmente não pular essas etapas, sabe? Então, assim, não pule etapas, a gente precisa realmente segui-las. Algumas delas poderão sim ser mais rápidas, né? Poderão, natural que isso aconteça, como eu vou explicar aqui algumas delas que podem ser adiantadas, né? Que podem ser agilizadas, mas a gente precisa respeitar, né? As etapas elas podem ser aceleradas, mas não puladas, entendem? Então, esse um dos caminhos aí que a gente vai ter para o nosso sucesso. E aí, o imediatista, ele não tem a experiência também dele ter os micro-resultados. Eu já falei muito aqui no meu canal, aqui na minha página no Insta, sobre os micro-resultados. Gente, é importantíssimo que a gente reconheça, que a gente se acostume a reconhecer os micro-resultados que a gente tem, né? Eu tenho um grande projeto, mas eu posso fatiar esse projeto em várias pequenas fatias e, gente, cada vez que eu executo uma pequena fatia dessa, eu tenho um micro-resultado, eu ganho um algo. Cara, e a gente tem que se apegar a essa execução e a essa conclusão para a gente vibrar com isso, né? Com esse micro-resultado. Né? Pô, consegui isso. Eu mesmo, vez em quando aqui no Instagram, eu fico publicando vários e vários micro resultados para vocês. Não sei se já perceberam, não sei se vocês já viram aí nos meus stories, etc. Mas, cara, cada coisinha pequena que acontece, cada vitória que eu tenho, eu festejo, sabe? Festejo porque aquilo faz parte do processo. Lembra que eu não falei para pular etapas dentro do processo? Faz parte, é uma das etapas. A gente reconhecer que a gente fez aquilo para que a gente possa retroalimentar a nossa mentalidade, né? E a gente fazer com que a nossa mentalidade possa entender que nós somos capazes, que nós somos vencedores, que nós somos executores. E a gente só vai conseguir se a gente se apegar realmente
a esses micro resultados, né? Por exemplo, Sócrates, eu quero aprender a falar em público. Ok, existem alguns passos daqui até lá. Por exemplo, eu sou acostumado a falar em público para pessoas, então eu já fiz muitas palestras, etc. Mas eu não estou acostumado ainda, olha, tem 1 ano que eu estou trabalhando com isso, eu não estou acostumado ainda com câmeras. Então, eu estou sozinho aqui nesse quarto, né, nesse escritório que eu estou aqui, nesse meu estúdio, né, estou aqui sozinho falando para vocês e tal. Poderia, agora tem 2, né, mas poderia ter 2.000, daqui a pouco vai ter sei lá quantas forem, mas eu ainda estou me acostumando com isso. E eu não estou pulando uma etapa, eu estou no processo. Qual que é o processo? Estudar um pouco para ver como é que fala, depois fazer. E, gente, eu estou fazendo. E não importa, tem vezes aqui, tem 2 pessoas agora, né? Tem vezes que não tem ninguém. Vai ficar gravado aí para quem quiser ver isso depois, né? No YouTube, aqui no Instagram. Mas não importa, por quê? Isso está fazendo parte do meu processo. Isso é uma das etapas dentro do meu processo. Fazer. Você que está me escutando agora, quer aprender a falar em público? Sabe qual é a melhor dica para isso? Falar em público. Quer falar em público? Comece a falar em público. Sócrates, mas como assim? Que coisa louca é essa? Eu sou tímido, então não vou conseguir fazer isso. Cara, em algum momento você precisa quebrar isso. Eu, Sócrates, eu já fui extremamente tímido. Eu fui um jovem assim, muito tímido, muito. Eu andava olhando para baixo, e quando eu vi alguém, quando eu vi os olhos de alguém, eu pedia desculpa. De tão tímido que eu era, não, desculpa, não sei o que, não queria fazer amizade. Mulheres jamais, nem chegava nas meninas e tal, tão tímido que eu era, né? Cara, e aí eu coloquei na minha cabeça de, cara, eu não quero ser assim, pelo amor de Deus. Eu lá na igreja, eu comecei a participar da igreja católica, tal, sou católico até hoje, e aí eu via o pessoal da minha idade palestrando, fazendo palestra lá para outros jovens. Eu perguntava, cara, por que eles conseguem e não eu? Comecei a me perguntar isso, me questionar, etc. E eu comecei a empurrar isso para poder eu abolir essa questão dessa vergonha, dessa timidez que eu tinha. Então eu pedi para dar uma palestra, a primeira palestra foi horrível, ninguém entendeu nada do que eu queria falar. E aí pedi uma segunda vez, não desisti, né? Porque poderia ter desistido, né? Foi uma desgraça a primeira palestra, mas eu não desisti. Fui lá, pedi para fazer a segunda, e aí foi. E, gente, em algum momento alguém entendeu alguma coisa que eu queria falar. e foi. Por isso que eu estou dizendo, qual que é a melhor forma de aprender a falar em público? Falando em público. Você precisa a fazer acontecer. Se não for você, não vai ser ninguém. Não vai chegar um momento em que vai vir uma luz em cima de você. Não, agora você vai poder fazer aquilo. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Sabe? Então, muito boa noite, Diana. Então, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa dos micro-resultados. Qual que é o micro-resultado que eu tive, né? Eu consegui dar uma palestra sem gaguejar e alguém entendeu alguma coisa que eu queria. Cara, eu vibrei com aquilo, puta, não vou desistir, vou em frente. Fui lá e continuei e fiz. Eu não pulei as etapas, entendem? Mas precisa trilhar o caminho, precisa fazer acontecer o processo, né? Precisa pagar. Pagar, eu não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando de pagar o nosso orgulho, né? De deixar ele de lado. Eu estou falando de pagar o nosso subconsciente que fica, não, cara, fica aí, fica tranquilo na tua, não vai não, o que é que tu vai fazer lá? Você tem que vencer a sua mente. Você tem que dominar a sua mente. E o fato de você executar já é um treinamento desse domínio da sua própria mente. Entende? Então, assim, é o caminho que você precisa para você fazer qualquer coisa. Eu estou falando aqui de falar em público, mas pode ser qualquer coisa. Chegar no seu primeiro milhão. Quais são os passos? Primeiro, você tem que definir o que você vai fazer. Você vai vender carros usados? Você vai encontrar carros em leilões
de carros, leilões de imóveis, você vai trabalhar como trader, você vai trabalhar com marketing digital, você vai trabalhar... Eu ainda vou fazer uma live para dar várias opções e comentar sobre cada uma delas, de como você pode prosperar na sua vida. Caminhos aí para você ter o seu primeiro milhão. Vou chegar lá. Né? Passadas 21 lives, eu vou começar a fazer live nesse sentido também. Mas, para tudo é um processo. Então, o caminho que você escolher, né, que eu vou sugerir vários, você precisa passar pelo processo. Você precisa aprender, você precisa testar, você precisa fracassar. Você precisa fracassar. Só que história é essa? Você tá dizendo que eu preciso fracassar? É, porque o fracasso é o caminho da execução. Significa que você está executando. Ah, só que significa que eu estou tentando? Tentando não. Você vai conseguir. Não fique dizendo que você está tentando alguma coisa. Diga que você está executando. Se você quiser, você pode até escrever aí. Eu irei executar. Né? Não precisa falar o quê, né? Alguma coisa. Então, assim, esse é o caminho para que você possa chegar lá, no seu objetivo. Que pode ser falar em público, que pode ser chegar no primeiro milhão, que pode ser chegar naquele cargo que você gostaria tanto, que você possa ter aquela casa que você gostaria tanto, aquele carro que você gostaria tanto. Entende? Boa noite, Helena. Então, assim, precisa desse caminho, precisa passar por esse processo, né? E como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouco também sobre como é que a gente pode agilizar. Eu deixo claro mais uma vez o que eu falei para vocês. Não se pode pular etapas no processo. Não pode pular etapas no processo. Então, repito novamente. Agora, porém, contudo, todavia, essas etapas, elas podem ser agilizadas. Como que as etapas dentro de um processo podem ser agilizadas? Exatamente procurando quem já passou por isso. Então, o caminho que eu trilhei, né, para poder me tornar um líder, um diretor, um sócio, etc. O caminho que eu trilhei para poder me tornar milionário, para poder ter a vida que eu tenho hoje, todos os caminhos, eu praticamente fui atrás sozinho, por isso que eu levei muito tempo. Lembra da história do bambu que eu falei para vocês aqui? Né? 3 anos ele passa para poder criar suas raízes. Eu passei 3 anos também para poder trilhar um caminho aí nesse sentido. Mas, se eu tivesse aprendido com alguns mentores, como acelerar as etapas, eu tinha feito o processo mais rápido. Então, novamente, eu não posso pular etapas, mas eu posso acelerar elas. Então, hoje eu tenho alguns mentores para algumas coisas que eu vou fazendo, alguns negócios paralelos, né? Que eu vou seguindo, que eu vou escutando e que eu vou vendo onde eles já erraram para que eu não possa errar também. E aí, quando eu não erro, o que acontece? Eu encurto a etapa. Porque uma etapa ela pode ser muito grande de acordo com os erros que a gente tem, de acordo com os erros que a gente enfrenta. Né? Por exemplo, a empresa principal que eu trabalho, ela é de desenvolvimento de software. O que acontece? No desenvolvimento de um software, eu tenho algumas etapas. Eu tenho que desenvolver, depois eu tenho que testar, depois eu tenho que validar, tem uma série de coisinhas até que o software apareça, né, para o usuário final. Ok, é um processo. Mas aí, na etapa de validação, onde eu testo aquele software, se eu encontro muitos erros, a entrega do software ela se alonga. Então, no processo para você conseguir os seus objetivos, é a mesma coisa. Se eu consigo encurtar esses erros, eu tenho uma entrega mais rápida, né? Se eu consigo encurtar os erros, por exemplo, eu escolhi que eu vou vender carros de leilões, né? Carros usados ou carros batidos ou o que for. E eu vou entrar nessa empreitada. Ok, e aí você começa sem procurar nenhum mentor, para poder acelerar. Cara, você vai encontrar problema já no leilão, você vai encontrar problema no carro, você vai encontrar problema em várias etapas. E se você encontra problema em todas as etapas, em algum momento você vai conseguir, mas vai demorar muito. Agora, se você procura quem já passou por aquilo, gente, a sua entrega vai ser muito mais rápida. O seu resultado, ele vai ser muito mais rápido. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem no quesito
agilizar as etapas dentro de um processo, né? Procure um mentor. Por isso que eu falo em produtividade, gestão do tempo e liderança. Por que eu falo em produtividade? Porque se a gente consegue acelerar muita coisa no nosso dia, nós estamos acelerando as etapas. Por que eu lancei o curso que eu lancei de produtividade? Ele até se chama 30 horas em um dia. Por que ele se chama assim? Porque quando você aprende os métodos de produtividade, a sensação que você tem é que você tem mais horas no dia. Essa é a sensação que dá. Eu tenho a sensação do que eu tenho muito mais de 30 horas dentro de um dia. Mas só, o dia só tem 24. Não é isso. Eu estou falando da sensação que você vai ter, né? Quando você é produtivo. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, no Insta, né? Eu, por exemplo, tenho uma rotina matinal muito frenética. Então, eu acordo 5 da manhã, já faço 1 hora de exercício, já escuto um episódio de algum curso online, já levo minhas cachorras para passear, faço meu café da manhã, leio o livro, entre 30 e 50 páginas de um livro, ouço notícias, entre 5 e 8 da manhã. Tem gente que não faz tudo isso que eu falei para vocês, não faz nem dentro de um mês. Não faz dentro de um mês, né? E eu faço todo dia pela manhãzinha. Então, assim, é isso que eu falo, de agilizar. Por exemplo, leitura de livros faz parte do meu aprendizado e das etapas para que eu possa chegar em alguns caminhos, em alguns objetivos que eu tenho na minha vida, né? Então, se eu não posso pular etapas dentro de um processo, mas posso agilizá-las, por que não? A leitura de livros é um dos caminhos para que eu possa agilizar as etapas, encurtar o tempo dessas etapas, entendem? A procura de um mentor, ela serve para isso também. Você vai aprender com ele, o que ele errou, o que ele fez, qual o melhor caminho, qual o mais rápido. Então você vai encurtar as etapas para poder chegar no seu objetivo, né? Tem pessoas que fazem, sei lá, mestrado. Eu tô com o objetivo de fazer um mestrado, um doutorado. Ok, cara, se junta com os professores que já passaram por isso, já pega a dica, já vai lá para poder, o quê? Encurtar as etapas. Você tem uma entrega de qualidade e mais rápida. Por que mais rápida? Porque a vida, gente, ela hoje exige que a gente seja muito mais rápido, muito mais frenético aí em tudo, né? Então, não queira ser aquela pessoa, né, imediatista. Esse é o principal tema aqui da live de hoje, né? O imediatismo. Não queira ser, porque você não vai conseguir chegar lá se você pula todas as etapas. Você não vai conseguir nada sendo imediatista. Tem que pagar um preço. Preço não é só dinheiro, é o preço do seu esforço, de você vencer a sua procrastinação. Você vencer a sua procrastinação. Inclusive, o imediatista, olha só o que eu vou falar aqui, quer ver uma das causas da sua procrastinação? É o seu imediatismo. Sabe por quê? Porque o procrastinador, ele é dependente, ele é praticamente um dependente de uma droga, né, que está dentro do nosso próprio organismo, que é a dopamina. Né? Quando a gente está, por exemplo, sei lá, fazendo um relatório, etc., que a gente... aquela vontade de pegar o celular, sabe? O que acontece? O celular, o Instagram, seja o que você for ver aí no seu celular, ele vai te dar uma coisa que você quer, que vai te dar um prazer, né? Esse prazer ele é gerado exatamente pela dopamina. Então, aquele que é imediatista, ele sabe o que deve fazer. O procrastinador, ele sabe o que deve fazer, mas ele posterga e deixa tudo para a última hora. Porque aquilo não faz parte dos seus objetivos principais. É o objetivo dos outros, geralmente na empresa, né? Mas mesmo assim, você que tem o seu projeto pessoal, você vai postergando. Por quê? Porque é mais fácil ganhar dinheiro na empresa que você já está trabalhando. Não é mais fácil? Você está ganhando ali. Vai entrar na sua conta todo santo mês aquele valor, né? O seu projeto não, vai exigir esforço. Não vai ter a dopamina que você quer e você nem sabe disso, né? É para ter aquele prazer de fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, o imediatista, ele é procrastinador automaticamente. Então, você tem que começar a se livrar das suas recompensas imediatas. O que é uma recompensa imediata, Sócrates?
É exatamente o que eu falei aqui da procrastinação. Você vai ver o celular, por exemplo, para poder ter um alívio, né, daquele dia estressante, etc. Ou você que vai, por exemplo, fumar o seu cigarro porque passou por algum momento assim bem estressante lá no trabalho. Ou você que, N situações eu poderia listar aqui, né? N situações eu poderia listar. Mas se livre, né, das recompensas imediatas. Você pode começar escrevendo mesmo, cara, quais são as recompensas imediatas que a gente tem? Tem um relatório dentro do seu celular que ele mostra quantas horas você passa do dia em um determinado aplicativo. Quantas horas será que você passa no Instagram? Quantas horas será que você passa no WhatsApp? Sócrates, mas eu preciso pro trabalho. Cara, cria um WhatsApp Business. Deixa aquilo ali pro trabalho, sei lá, é uma saída, né? Mas quanto tempo você passa em cada um dos aplicativos? Claro, recompensa imediata não é só no celular. Você pode ter várias e várias possibilidades, né? É um cigarro, é o que for. Você tem que tentar se livrar delas, porque elas vão te desnortear do objetivo que você tem. E desculpa o que eu vou falar agora, se é que você tem um objetivo. Eu espero que você tenha um objetivo. Só que o meu objetivo é comprar um carro. Cara, isso não é um objetivo, isso é uma meta. É uma meta que é pequena inclusive. A gente tem que criar e elaborar objetivos maiores. A gente tem que criar e elaborar propósitos maiores. Inclusive no meu curso, 30 horas em um dia, né, cujo link está na bio, o primeiro módulo nas atividades, nas tarefas que tem lá, na prática, eu ensino a como você identificar o seu propósito. O que você pode fazer para chegar lá, para você identificar o seu propósito. Porque é com um propósito, pessoal, que eu vou ter o gás para poder se libertar, para poder me libertar dessas recompensas imediatas. Eu estou fazendo algo que eu quero. Sei lá, academia. Como é que eu continuo a academia sem desistir? Não acontece com você que está me ouvindo, né? Mas tem gente que começa a academia, passa um mês, não faz mais e ainda passa 11 meses pagando porque fez o plano anual, né? Isso não aconteceu nunca com vocês, lógico, só com os outros. Mas isso acontece demais. Por quê? Porque as pessoas elas começam as coisas sem nenhum tipo de base sólida para sustentar aquilo. Por que eu faço exercício? Para minha saúde, para endorfinar o meu corpo e para me ajudar a ser mais produtivo. O músculo, etc., ele não é só isso que eu quero, sabe? Mas é para poder o meu corpo ele virar uma máquina mais potente do que ela é hoje, em termos de produtividade, em termos de vários aspectos. Entende? Então, é para isso, é assim que eu penso quando eu tô fazendo exercício físico. Mas tem gente que, não, eu vou emagrecer e tal, e acaba não fazendo nada. Por quê? Porque é fogo de palha. Fogo de palha acaba rápido, né? Quer ser o imediatista. Aí vai, começa a academia, já compra 3 potes de whey protein, já compra um monte de coisa, né? Não usa nada direito, não procura um nutricionista, não se prepara, e cara, aquela poeira, ela baixa rapidinho. Aquele fogo de palha, ele acaba rapidinho, porque não tem nada sustentando isso. Então, o problema do imediatista é isso. Ele procrastina, ele não tem uma base em quem ele se firma. E que base é essa, pessoal? Essa base é o propósito que eu estou colocando aqui. Essa base é um objetivo maior que eu estou colocando aqui para vocês, sabe? Para que a gente possa realmente se fixar em algo, para que a gente não desista, para que a gente se liberte das recompensas imediatas e a gente consiga atingir os objetivos que a gente tem em nossas vidas. Então, não seja imediatista. Não seja, porque você não vai ficar rico, você não vai conseguir chegar nos objetivos que você tem, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir um relacionamento duradouro, né? Você não vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Qual que é o emprego dos seus sonhos, né? Qual que é o negócio dos seus sonhos? Você ser empreendedor, né? O que você imagina fazer, né? Quais viagens você quer fazer? Eu poderia listar várias coisas, elencar várias coisas aqui para você. Agora, se nada disso tem base, se você quer somente chegar,
Eu dei o exemplo do carro aqui no início, né, dessa live de hoje. Tem gente que vai comprar um carro, ok. Mas eu quero uma Land Rover. Mas eu tenho dinheiro para comprar sei lá, um Gol, né, um Fiat Uno. Não, mas se eu me apertar um pouquinho, dá para comprar Land Rover. Eu tô exagerando aqui, né, pessoal? Porque de um Fiat Uno para Land Rover o preço é relativamente alto, mas só para dar o exemplo mesmo, né? Não, eu vou me apertar um pouquinho, eu vou comprar lá, sei lá, o Jeep Renegade. Vamos diminuir um pouco, né? Vou comprar o Jeep Renegade, não vou comprar o Fiat Uno. E aí me aperta, ok, tô muito bonito lá andando com o meu Jeep Renegade, etc. Mas eu não tenho dinheiro mais pra porra nenhuma. Não tenho dinheiro mais pra passear, tô endividado, Por quê? Porque o imediatismo toma conta da sua cabeça, cara. O imediatismo toma conta. E faz você tomar decisões erradas. Eu tô falando aqui da decisão de uma compra de um carro, mas eu posso estar falando aqui de uma decisão, por exemplo, em cima de algo que vai acontecer com seu filho. Eu tô falando aqui de uma decisão que você pode tomar que vai mudar o rumo da sua vida assim de uma forma catastrófica ou não. Eu tô falando aqui de decisões que você pode tomar que vai ferrar com a vida de outra pessoa. Por exemplo, se você é um líder de uma empresa, etc., você tomou uma decisão lá, cara, ou a sua empresa vai pro ralo, ou você ferra com muita gente ao mesmo tempo. Então, assim, se você é imediatista, você não pensa, você não cria estratégia, você não é organizado, né? E, ao mesmo tempo, você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Então é essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, né? O imediatismo dessa 18ª live sobre prosperidade, ele é um dos temas que atrapalham as pessoas, que fincam elas no chão, que impedem com que elas possam prosperar, porque elas querem já aquilo que elas não passaram um caminho, não trilharam um caminho para ter, né? Agradeço aí a sua presença comigo. Espero que você tenha uma excelente noite, um excelente sono. Eu vou fazer live na semana que vem também, mas se eu não vê-los mais, pelo menos no Natal, desejo um feliz Natal para todo mundo, iluminado, né? Que o Natal a gente comemora o nascimento de Jesus, né? E que esse nascimento possa representar um novo nascimento na sua vida, o nascimento de alguém mais produtivo, o nascimento de uma pessoa que não é imediatista, o nascimento de uma pessoa que quer ter objetivos bem definidos, bem traçados. Será que a gente nunca vai enjoar desse nosso eu que vive um dia após o outro, né? Que vive somente objetivos dos outros e não os nossos? Então, que esse nascimento, né, do menino Jesus na sua vida, na vida da sua família, seja realmente uma renovação por completo. Então a gente se vê semana que vem. Um grande abraço para você. Boa noite. Tchau, tchau.